Então, pessoal, quando eu venho aqui e falo, vamos checar se está nas hipóteses do teorema, vamos ver se é contínua, vamos ver se satisfaz isso, satisfaz aquilo, não é que o professor está complicando, é que o professor está vendo se de fato eu posso aplicar o resultado. Porque se você não checar isso, você vai cometer erros. Tá? Esse erro aqui, por exemplo. Uma pessoa desavisada vai achar que é igual, mas não é igual. Tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida nesse exemplo? Nessas minhas observações? Algum comentário? Não? Muito bem. Agora, eu quero falar um resultado muito importante, que é o teorema do confronto. Também conhecido como o teorema do sanduíche. O que me diz o teorema do confronto? Ele me fala o seguinte, teorema. Pega três funções, f, g e h. Três funções. Pega um p pertencente aos reais. E r, um número maior do que zero, tal que eu tenho uma vizinhança do p menos r, p mais r, que está contido, isso aqui sem o p não precisa estar nos domínios, esse intervalo sem o p está contínuo no domínio da f, está no domínio da g, está no domínio da h, ou seja, está no domínio da interseção das três. Está, desculpa, na interseção dos três domínios, certo? Então, esse cara está na interseção desses três domínios. Aí, eu também vou pegar que essa é a hipótese mais importante. F de x é menor ou igual do que g de x, menor ou igual do que h de x. Aí, o que é que te diz o teorema? O teorema te diz o seguinte. Se eu conhecer os limites das pontas, indo a P da f de x dá igual a L, e eu também sei que o limite da outra ponta também dá L, então o limite do miolo vai dar L. Tá? Por isso que é chamado também de teorema do sanduíche. Eu tenho um pão e eu tenho o recheio. Aí o que ele fala? Ele te fala que se você tiver que um pão é igual ao outro pão, então no meio você vai ter exatamente o teu recheio vai ser o mesmo pão. Certo? Agora tá dando pra entender melhor agora. Quer dizer, se de um lado você tem o pão e o pão, mesmo pão, então no meio continua sendo pão. Certo? Bom, brincadeiras à parte, esse é um teorema muito importante, pessoal, porque ele me diz que se eu conhecer o limite de uma ponta e da outra ponta e ambos forem iguais, então o limite do meio também vai ser igual. Um desenho disso seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Digamos que aqui está o meu P. Eu não preciso ter as funções definidas no P. Eu vou desenhar aqui a minha F. Suponhamos que a F está para baixo, então suponhamos que a F está acima. Eu tenho aqui a F, certo? O limite da F é L. Esse cara aqui é o L. Aí, essa aqui é a minha F. Agora eu vou desenhar a minha H. Suponhamos que a H está aqui, ó. Pá. Certo? O limite da H também é L. Aí suponhamos que eu coloque uma função G, essa laranja é H, tá? Agora suponhamos que eu coloque uma G aqui no meio delas. Zoadona, que eu não tenho nenhuma informação dela. Loucona. Só sei que ela está entre a H e a F. Não tem importância.
ela pode ser tão louca quanto você quiser. Se você sabe o limite da f e da h, então o limite dessa g você também conhecerá. Tudo bem? Bom, alguém está fazendo pergunta? Deixa eu ver as perguntas. Botão erguendo a mão. Pode perguntar. Quem tiver com a mão erguida pode perguntar. Professor, essa bola aberta centrada em P é por onde o X vai se aproximar de P? Não, eu coloquei a bola aberta para indicar que o P não está no domínio. Não, no caso do intervalo, do P menos R e P mais R. Seria o lugar onde o X se aproximaria do P? Você fala esse intervalo aqui? Isso. Eu estou destacando? Muito bem observado. É por causa do seguinte, por que eu coloco esse intervalo aqui, ó? Olha esse desenho. Poderia ser que em algum momento aqui para a direita, essa minha H estragava tudo. Ela faria uma coisa assim, ó. Com toda essa coisa dela estar em cima da F e da G. Ou essa rosa aqui também poderia estragar tudo, vir aqui fazer uma loucura, certo? Mas não tem importância, porque o que importa é que o resultado tem que acontecer dentro de um intervalo, certo? Por isso que eu coloco esse intervalo, porque basta que aconteça dentro do intervalo. Muito obrigado pela pergunta, que eu já esqueci de fazer esse comentário, que é muito importante. Conseguiram entender, então, por que eu colocar esse intervalo? Quer dizer que basta que isso aconteça perto do P. Longe do P, pode ser a bagunça que quiser. Mas perto do P, se eu tiver aqui perto do P, a F sempre está menor do que a G, e a G sempre é menor do que a H, perto do P, e eu sei o limite da F, sei o limite da H, e ambos são iguais, então o limite da G também será esse mesmo valor. Tá bom? Vamos fazer exemplos. Eu vou começar com um exemplo bacana, no sentido que eu vou conseguir calcular um limite de uma função que talvez eu nem saiba quem é. Suponha que você tem uma função y igual a f de x, uma função tal que o módulo de f de x é menor ou igual do que x ao quadrado, certo? Aí eu pergunto para vocês, calcule o limite de x indo a zero da f de x. Olha só que maluquice. Quem é f? Você fala para mim, oxe, o professor pirou, está pedindo para eu calcular o limite de uma f, nem falou quem é f. Dá, você vai conseguir calcular esse limite dessa f, mesmo sem saber quem ela é. Como que você faz? Solução. Primeiro, note que módulo de f de x menor ou igual do que x ao quadrado, propriedade de módulo, isso aqui é a mesma coisa do que menos x ao quadrado, menor ou igual do que f de x, menor ou igual do que x ao quadrado. Aí olha só para mim, para isso aqui, pessoal, olha só para isso. Eu conheço o limite dessa. Se ambos forem iguais, então esse limite vai ser exatamente o limite dado do meio. Aí eu venho e faço como limite de x indo a zero do menos x ao quadrado. Quanto que dá esse limite? Vai dar menos 0 ao quadrado, que dá 0. E o limite de x indo a zero da x ao quadrado também dá 0. Ou seja, o limite das duas pontas dá 0. Temos, pelo teorema do confronto, aí só para falar para vocês, o teorema do confronto eu posso sempre denotar por DC, tá? Eu vou só mutar aqui rapidinho. Então, pelo teorema do confronto, temos pelo teorema do confronto que o limite de x indo a zero da minha f de x dá 0. Olha só que legal. Eu não tenho a mínima ideia de quem é a minha f, mas eu consigo calcular
o limite dela. Eu acho fantástico exemplos desse tipo. Teria como o senhor repetir a solução, professor? Sim. Sim. Ó, aqui nesse ponto, primeira coisa que você tem que lembrar, a propriedade fundamental que está sendo usada aqui, se módulo de A é menor do que B, isso aqui é a mesma coisa do que ter menos B menor ou igual. Menor ou igual do que A menor ou igual do que B, certo? Isso aqui é o fundamental. Então você vem e veja o que você tem. Você tem isso daqui, ó. Aí eu vou começar com ele, ó. Esse cara, ele é a mesma coisa do que o quê? Usa a propriedade acima. O módulo, o A é o f de x e o B é o x ao quadrado. Então isso aqui é a mesma coisa que menos x ao quadrado menor ou igual do que f de x menor ou igual do que x ao quadrado. Tá bom? Agora observa que dessa maneira eu deixei tudo, digamos, ensanduichado. Por que está ensanduichado? Porque eu tenho uma função para trás da f e uma função para frente da f, sempre. Certo? Com isso, eu estou quase nas hipóteses do teorema do confronto. Só falta eu calcular o limite das pontas. É o que eu vou fazer. Limite de menos x ao quadrado, eu calculo ele, vejo que dá zero. Limite de x ao quadrado, eu calculo ele, vejo que dá zero. Limite das duas pontas dá zero. Se o limite das duas pontas dá zero, então o limite do miolo dá zero. Essa é a ideia do teorema do confronto. Se o limite das pontas é igual, então o limite do miolo é igual. Por isso que eu falei aquela coisa. Se o meu sanduíche é um pão na direita e o mesmo pão na esquerda, então eu não tenho sanduíche, eu tenho o recheio de pão. Essa seria mais ou menos essa ideia. Certo? Mas o principal é, se eu conheço o limite de uma ponta, eu conheço o limite da outra ponta, e ambos os limites dão L, então no meio também tem que ser L. Tá bom? Bom. Eu quero fazer agora, vai ficar como exemplo, mas é uma propriedade muito, muito, muito importante. A propriedade é o seguinte: pega duas funções, sejam f e g, duas funções. P é um elemento de R, e R é um número maior do que zero, tal que é a mesma ideia lá do teorema do confronto. P menos R, P mais R, sem o P, está contido no domínio da F e interdomínio da G. Aí o que essa propriedade te diz? Vamos escrever como se fosse um exercício. Mostre que se o limite de uma delas vai para zero e existe um m maior do que zero, tal que a outra, o módulo de g de x, é menor do que esse m para todo x dentro desse intervalo aqui, então olha só, o que eu estou falando? Eu estou falando que uma delas vai para zero e o módulo da outra é menor do que uma constante. Se isso aqui acontecer, então o limite da multiplicação das duas dá zero. Certo? Para dizer em palavras mais curtas, se existir um m que satisfaça essa propriedade, eu digo que a função g é limitada. Então, geralmente, o que a gente fala quando está nessa condição aqui é uma função que vai para zero
vezes uma limitada tem limite zero. Certo? Agora eu vou mostrar que isso acontece. Vamos fazer a solução, então, desse exercício. Solução. Solução. Note que eu tenho que o módulo de g de x vezes f de x. Eu sei que esse módulo é igual a módulo de f de x vezes o módulo da g de x. Agora, observe o seguinte, a g é menor do que m. Poderia colocar menor ou igual. Então, aqui eu vou colocar menor ou igual, módulo de f de x vezes m, certo? Isso aqui para todo x pertencente a p menos r, p mais r, sem ser o p, tá bom? Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar a propriedade de módulo. Então, lembra, módulo de A menor ou igual que B é a mesma coisa do que menos B menor do que A menor do que B. Quem está fazendo o papel de A é esse. Quem está fazendo o papel de B é esse. Tá bom? Então, eu vou ter o seguinte. Logo, eu vou ter que menos m módulo de f de x é menor ou igual do que g de x vezes f de x, que é menor ou igual do que módulo de f de x vezes m. Tá bom? Tenho isso daí. Deixa eu apagar essa parte aqui só para não ficar muito bobinho. Agora, o que eu vou fazer? Observa o seguinte. Lembre-se que a gente viu, se o limite de x indo a p da f de x dá zero, então nós vimos que o limite de x indo a p do módulo da f de x também dá zero. Então, o limite de x indo a p do menos m vezes o módulo da f de x vai ser, bom, o limite da multiplicação é a multiplicação dos limites. Então, vai ser menos m vezes zero, que dá zero. E o limite de x indo a p de m módulo de f de x vai dar m vezes zero, que também dá zero. Então, você vê que as pontas, esta ponta foi para zero e essa ponta foi para zero. Então, o meio também tem que ir para zero. Então, eu vejo pelo teorema do confronto, só para ficar bem bonitinho, eu vou colocar aqui para todo x pertencente a p menos r, p mais r, sem ser o p. Então, pelo teorema do confronto, o limite de x indo a p do g de x vezes f de x é igual a zero. Tá bom? Bom, eu vou fazer a chamada, mas enquanto eu faço a chamada, eu quero que vocês pensem nesse exemplo aqui. Calculem. O limite de x indo a zero de x vezes o seno de 1 sobre x. Tá bom? Pelo amor de Deus, viu? Eu já vi prova do pessoal fazer isso, ó. Pelo amor de Deus, ninguém faça isso, tá? Ó, corta x com x e dá seno de 1.
Já vi gente fazendo isso. Pelo amor de Deus, hein? Não quero... Se alguém fizer isso, vai apanhar, hein? Não pode fazer isso. Isso é... Nem sei o que falar, o que é isso. Lógico, se você achar que isso tem algum problema, não é demérito nenhum, me procura e a gente tenta resolver esse problema, tá? Só estou alertando para não fazer isso. Muito bem. Vamos lá. Deixa eu pegar para fazer a chamada para vocês. Enquanto isso, vocês pensem nesse exemplo. A página da UFOL não está carregando. Isso. Será que é o meu computador? Deixa eu tentar pelo celular. Enquanto vocês vão tentando fazer esse exemplo aí. Não está abrindo. Então vamos. Se não está abrindo, não tem importância. Vamos ganhar tempo. Vamos fazer logo, então, o exemplo. Eu acho que não é a minha internet, deve ser o próprio sistema da UFOL que está com problema, porque eu estou usando os dados. Ainda bem que eu não estou na UFOL. Porque geralmente quando o sistema... Quando a internet cai, o sistema cai, e quando o sistema cai, a internet cai. Então ainda bem que eu não estou na UFOL. Muito bem, vamos lá. Alguém conseguiu fazer o exemplo? Esse aí dá 0? Dá 0, porque eu tenho que usar a observação acima. Como que eu faço? Antes de começar, eu quero que vocês observem uma coisa. Você poderia pensar, eu vou usar que o limite da multiplicação é a multiplicação dos limites. Mas quem que é, galera, o limite de x indo a 0 do seno de 1 sobre 0, de 1 sobre x? De 1 sobre x. Não sei quem é esse limite. A gente vai ver, inclusive mais para frente, que esse cara não existe. Esse limite não existe. Não existe esse limite. Olha que legal, não existe esse limite. Mas quando eu multiplicar por x, vai existir. Lembrando que eu só posso fazer limite da multiplicação e a multiplicação dos limites quando os dois limites existem. Por isso que eu estou chamando a atenção desse fato. Muito bem.
Então, vamos lá. Como que eu vou fazer para calcular esse cara? Eu observo o seguinte. Note que seno de 1 sobre x, seno é sempre um valor, seno é sempre um valor maior ou igual do que menos 1 e menor ou igual a 1, certo? Sempre. Para todo x pertencente aos reais, exceto o ponto que está dando problema, que é o zero. Certo? Agora eu uso a propriedade do módulo. Logo, eu vou ter que o módulo do seno de 1 sobre x é menor ou igual a 1 para todo x pertencente a R sem ser o zero. Tá bom? Agora, por fim, eu calculo, já que... Não. Vou fazer assim, por outro lado... Deixa eu só mutar todo mundo, tá? Que tem alguém com o áudio ligado. Agora, o que eu vou fazer por outro lado? Nossa, esse meu U ficou parecendo um W. Por outro lado, eu tenho que o limite de x indo a zero da x é igual a zero. Então, observa, eu tenho aqui esse carinha e esse carinha. Esses dois estão falando que eu estou na condição de aplicar o, como que eu chamei? Exercício acima, né? Exemplo acima. Então, usando estrelinha, 2 estrelinhas e o exemplo acima, aquele que fala que a multiplicação de 1 indo a zero vezes uma limitada dá zero, temos que o limite de x indo a zero, de x vezes o seno de 1 sobre x, vai dar igual a zero. Olha que legal. Olha que legal. Tudo bem? Vejam a força desse teorema, desse resultado. É a força do teorema do confronto, certo? Observe, então, de novo, pessoal, o teorema do confronto ele é muito importante porque ele vai fazer você conseguir calcular o limite de objetos que, a priori, você nem tem muita informação. É o que acontece nesse caso aqui. Nesse caso aqui, basicamente, o que está acontecendo é o seguinte. Você teria uma reta aqui, seria o y igual a x, a outra seria outra reta aqui, e essa tua função seria uma loucura acontecendo aqui, ó. Seria aqui uma loucura. Vamos tirar a reta. Você teria uma loucura aqui, que faria assim, plá, 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 plá. Aqui também, plá, 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 plá. Uma loucura, que você não tem controle nenhum. Mas ela está entre duas que vão para zero. Por isso ele vai para zero. Tá bom? Muito bem. Para terminar, eu vou deixar um exercício para vocês. Exercício. Seja g de x a função que é 1 quando x pertence aos racionais e menos 1 quando x é um número real que não está nos racionais. Certo? Um irracional. Peço para vocês calcularem. Observa que essa função é uma função que eu não consigo calcular também o limite dela. Tá? Apesar de eu não entrar nesses detalhes, eu não consigo calcular o limite dessa função. Em nenhum ponto. Todavia, eu consigo calcular o limite de x indo a zero da função. Aqui poderia ser x elevado a qualquer potência positiva. Vou colocar x ao quadrado vezes g de x. Certo? Mesma ideia do outro.
Eu vou pedir para vocês esperarem um pouquinho, eu vou tentar entrar novamente no sistema da UFAL para fazer a chamada. Se eu conseguir, eu faço rapidinho. Se não, vocês podem sair, tá? Mas eu acho que o sistema está fora do ar mesmo. Eu faço só... Não sei se eu falei antes, eu sempre faço a chamada direto no sistema, para não precisar ter que fazer 2 vezes, passar o sistema. O sistema está fora do ar, então... por isso eu não vou fazer a chamada então hoje, tá? Bom, pessoal, eu vou terminar então a aula aqui, né? Já deu 3h10, a aula termina 3h10. Mas se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade, tá? Eu vou encerrar a gravação, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar após a gravação para tirar as dúvidas. Obrigado pela participação de todos. Uma boa tarde e até a próxima aula. Tchau, tchau. Lembrando, a próxima aula tem aula, tá? A UFAL recomendou que as atividades presenciais passassem por remoto, mas como a nossa já é remoto, a gente continua no remoto, tá? Até mais. Professor. Diga, só vou... Quer entrar na gravação? Posso encerrar? Pode encerrar. Desculpa. Deixa eu só encerrar então, rapidinho.